Olá, vamos para o quinto estudo da Epístola aos Gálatas, iniciando aqui no capítulo 2 de Gálatas. Sou o professor Gomerci, professor da igreja da classe de adultos da Igreja Batista Ebenezer, juntamente com minha esposa Miriam e pastor Carmo. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 12 dizendo: depois de 14 anos subi a Jerusalém. Por que ele fala isso? Ele vinha argumentando e defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo que quando ele encontrou com Cristo, ele não foi para Jerusalém receber dos apóstolos, dos 12 apóstolos, nada. Ele recebeu tudo de Deus, porque essa é uma credencial do apóstolo. O apóstolo é o profeta do Novo Testamento, ele recebe de Deus, diretamente. Então ele está dizendo, olha, no capítulo 1, ele diz que ao encontrar com Jesus, foi para Damasco, foi para a Arábia, depois de 3 anos passou por Jerusalém, mas muito rápido, encontrou somente o Tiago, irmão do Senhor, depois foi para Sicília, Síria, e agora ele fala que depois de 14 anos retornou de novo a Jerusalém. Tudo isso para dizer, olha, eu não recebi de ninguém, eu sou apóstolo porque eu recebi do Senhor. Essa é a credencial do apóstolo. Se você não tem essa credencial, não fica dizendo por aí que é apóstolo, você está usurpando. Me perdoe, mas a verdade é essa. O que ele foi fazer em Jerusalém? O capítulo 15 de Atos diz o seguinte, que começa dizendo que chegaram alguns ensinando que além da fé em Cristo era necessário cumprir a lei e circuncidar-se para obter a salvação. E diz ainda, no versículo 1, 2, 3 do capítulo 15 de Atos, que houve uma contenda de Paulo e Barnabé contra esses falsos ensinadores. Resolveu-se, ou seja, a igreja lá de Antioquia, eles estavam em Antioquia, resolveu enviá-los a Jerusalém. E lá eles foram resolver, foi ter uma reunião, uma assembleia, um concílio, o primeiro concílio da igreja cristã, para resolver essa questão. Diz lá no versículo 7 que houve uma contenda muito grande. Eu imagino essa contenda, deve ter saído faísca, né? Os judeus dizendo que tinha que circuncidar, que o evangelho era só para os judeus e não para os gentios, né? E outros defendendo o contrário, que não precisava circuncidar, né? O evangelho é para todos. Houve essa contenda toda lá. Depois dessa contenda, o apóstolo Pedro levanta e começa a falar. O apóstolo Pedro é um líder. Ele não entra em contenda. O líder não entra em contenda sem à toa, não. Espera todo mundo falar. E ele vai dizer que há muito tempo Jesus, tinha incumbido a ele de pregar o evangelho para os gentios. E se nós olharmos para o evangelho, para a Bíblia toda, né, nós vamos ver que em Atos 16, 19, Jesus dá as chaves do reino para Pedro. Em Atos 2, Pedro vai usar essas chaves, né, e através de um sermão, 3.000 almas se convertem, ou seja, essa chave foi aberta para os judeus no dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Em Atos 8, vemos Pedro usando essa chave, né, essa autoridade para pregar o evangelho aos samaritanos. Em Atos 10, ele vai a Cesareia pregar para Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, fazia orações, dava esmolas, mas faltava uma coisa, faltava pregar, faltava ouvir o evangelho da graça. Porque a bondade dele não era suficiente para a salvação, somente a graça de Deus. Somente Cristo é suficiente. E Pedro, ao chegar de Cesareia, do encontro com Cornélio, ele vai se justificar para a igreja, em Atos 11, dizendo que ele não podia deixar de batizar aquela família, porque sobre eles desceu o Espírito Santo, como desceu sobre eles também, os discípulos, no início, no dia de Pentecostes. E ele fala no versículo 9 e 11 de Atos 15 que não há distinção entre judeus e gentios, todos são salvos pela graça. Paulo e Barnabé se levantam para falar das grandes coisas que Deus estava fazendo, ou seja, salvando os gentios. Tiago levanta, faz uma conclusão ali bem teológica, dizendo que tudo que estava acontecendo nessa salvação aos gentios, esses milagres, tudo isso, era resultado, era cumprimento do que os profetas haviam dito já no Velho Testamento. O que os profetas falaram? Eles falaram de um Cristo universal, de um reino universal, de uma graça universal. E finalmente, né, tomaram uma decisão, fizeram um documento, um relatório que deveria ser distribuído para todas as igrejas. Que dizia o relatório? Que não deveriam perturbar os gentios, impondo-lhes algo além
né, da fé. Vocês não deveriam impor a eles circuncisão, cumprimento da lei, evitar idolatria, fornicação e o que é sufocado e do sangue. O que houve ali foi uma conciliação. Ambos se cederam. Olha, não vamos mais impor, os judeus não vão mais impor algo a mais aos gentios, em circuncisão, cumprimento da lei para ser salvo. Por outro lado, os gentios que não se importavam com carne sufocada, com sangue, agora vão se importar. Tá? Não vão usar mais, não vão se alimentar disso. Para quê? Para que haja uma boa convivência. Ali uma lição para nós, que por causa de picuinhas nos dividimos. Divisões ocorrem na igreja por causa de questões secundárias, coisas pequenas, tá? Casamento se destrói por causa de coisas pequenas, de casais que não cedem. Então, esse é um grande ensino ali para nós. Não devemos construir muro, tá, entre nós cristãos, porque Efésios 2 diz que Jesus Cristo, com a sua obra, ele destruiu o muro que separava, o muro de separação entre judeus e gentios, formando dos dois um só povo. E às vezes às vezes a gente acha que somos melhores que os outros e construímos muros entre eles. Nossa igreja é melhor do que a outra, construímos muros, né? Muros entre irmãos de uma própria igreja local, irmãos que não se dão bem. O apóstolo Paulo dá um conselho para aquelas mulheres lá, né? Lá de Filipos, Evódia, esqueci o nome da outra, para que alguém ajudasse aquelas mulheres lá, porque elas estavam se pegando. Então devemos destruir, acabar com esses muros que nós estamos construindo. E uma grande lição que fica aqui também é do apóstolo Paulo, da coragem do apóstolo Paulo de defender um evangelho universal, um evangelho pela graça. Foi lá em Jerusalém, perante as colunas da igreja, perante aqueles homens lá, que eram os apóstolos, né, os primeiros apóstolos que viram Jesus, né, e conviveram com ele. O apóstolo Paulo foi lá diante deles defender esse evangelho somente pela graça. Se isso não ocorre, se não fosse a coragem desses homens, o cristianismo seria uma seitazinha que tinha ficado lá por Jerusalém e não teria chegado até nós. Então, graças à coragem desses homens, o evangelho chegou até nós e nós temos hoje esse entendimento de que a graça é universal. Fiquemos por aqui, até o próximo estudo.